Boa que hoje eu vou noite, seguir gente. o livro. Boa noite a todos. A gente tava aqui dando risada porque eu tô morrendo de frio. Peguei um casaco aqui do México e ele tava sem blusa. Eu falei, como assim? Eu tô com uma Não, eu tava lhama de blusa, tava com camiseta. praticamente no pescoço. É que eu acabei de tomar banho. Quando eu termino de tomar banho, eu não tenho frio. Eu vou ter frio Olá, depois. Alcione! Estamos com saudade de te ver presencialmente, hein? É verdade, é Online verdade. estamos nos vendo toda hora, mas presencial estamos com saudade. Seja bem-vinda! Bom, e hoje, a gente já conversou, já fofocou no início da live, né? E hoje a nossa temática da live dessa semana é... Crenças e alcoolismo, não é isso? Isso, muito bem. Nossa temática de hoje é uma temática até bem delicada, né? Nós vamos falar sobre crenças e alcoolismo. Tanto que hoje a gente não vai trazer questões alimentares, né? Nós vamos trazer mais as questões energéticas, mais as questões emocionais, mais as questões de crenças mesmo, algumas percepções. Eu vim com o livro, nem anotei para que eu não pudesse interferir, né? Eu não sei se todos sabem, mas eu fui filha, né? Meu pai já faleceu, já finalizou o ciclo de alcoólatra, então sobrinhas de alcoólatras, tem uma linhagem aí de alcoolismo bem forte, né? Na minha ancestralidade, até de vô, bisavô, né? Kleber também tem na linhagem aí alguns parentes, né? Principalmente tios, né? Tios paternos que tiveram problemas com alcoolismo, situações morreram mesmo de cirrose, né? Com alcoolismo. Então, é uma questão, assim, que emocionalmente, energeticamente, no nosso campo, né? A gente tem que estar muito presente para falar, para comentar e até para trazer nossas próprias experiências. Então, para não trazer coisas pessoais, né? Eu procurei pegar o livro e estar com ele nas mãos para poder olhar para o livro, para não dar a impressão de que é ponto de vista meu, ou julgamento meu, ou, né? Sei lá, seja o que for, né? Seja lá o que for. Então a gente começa falando assim, hoje a gente, como eu falei para vocês, vamos falar um pouco mais das questões energéticas. Eu tô aqui com o livro Theta Healing, Doenças e Desordens. Para quem não sabe, Theta Healing é uma técnica que vem de uma americana chamada Diana Steibel. Eu sou não só terapeuta dessa técnica, como também sou instrutora Master Science dessa técnica, com mais de 40 formações em vários lugares do mundo. E esse é um livro de consulta para os Theta Healers. Para quem não é Theta Healer, não consegue entender muita coisa que está aqui, não. Seja bem-vindo, Antônio. Antônio, né? Antônio Gabriel. Antônio Gabriel, seja bem-vindo. Gabriel. Aí aqui também Gomes, seja bem-vindo. É meu amigo, Gabriel, hein? hein? Pelo que eu tô vendo, parece que o Gabriel bacana. Trabalhou comigo, fiscal. Então, nós vamos falar um pouco mais. Primeiro, a Havaiana traz aqui uma coisa interessante para nós, né? Que eu tô vendo do livro. Que o álcool, ele atravessa a barreira entre o sangue e o cérebro. Quando ele atravessa essa barreira entre o sangue e o cérebro, ele já começa a liberar endorfinas e dopamina. Então, o álcool, ele dá essa sensação gostosa. Né? De relaxamento, né, a princípio, de relaxamento, de tranquilidade. Melhor abrir ali que nossa gata tá querendo participar da live. Vamos lá. Então ele traz essa questão de relaxamento, de tranquilidade, de estar bem, né, legal. Então as pessoas já começam umas questões assim, quando se é jovem, muito tímido, tem dificuldade de se expressar, tem dificuldade de se mostrar, tem dificuldade de ser aceito. Acho né? que isso é um dos pontos mais importantes. Isso. Né? Então, quando se tem dificuldade de ser aceito, de aceitação, já se abre uma porta física, clínica e emocional para se relaxar. Olha ela aqui. Pareceu uma margarida. Para se relaxar a partir do álcool. Então, é interessante que também a Havaiana traz o ponto de vista aqui da fundadora de Theta Healing, que não tem, né, na leitura energética que ela faz, ela diz que não tem o gene do alcoolismo. A gente aqui clinicamente fala tem, epigeneticamente fala tem gatilhos epigenéticos do meio. E ela fala não tem um gene que na leitura intuitiva que ela traz, que ela veja ali guardado. Tá? Então, como ela não fala de epigenética, no meu interessante ponto de vista, é quando ela fala assim que são as emoções
emoções, as experiências e as ausências que criam a necessidade. Sim. Então, na verdade, é epigenética quando ela está falando isso, né? Quando ela está falando isso, a gente sabe que é epigenética. Quer colocar alguma coisa? Quero sim. Você percebeu que a minha respiração é o que eu queria falar. Impressionante, sim, né? Eu percebi. Também são 24 anos de convivência. Mas isso eu ia fazer até uma pergunta para você, Ana Paula. Eu entendo que o alcoolismo está muito mais ligado a questões emocionais, né, do que clínicas. A pessoa tem uma propensão a ser alcoólatra. Eu acho que o emocional ele tem um peso muito maior, que leva a pessoa a não ser talvez um alcoólatra, mas acabar bebendo mais do que normal, acaba descarregando no álcool, né? Assim como pessoas acabam se viciando em várias outras coisas, se viciam no álcool para esconder problemas ou para tentar fugir de situações ou tentar se consolar de algum trauma. E muitas pessoas, a gente ouve histórias de pessoas que tiveram uma perda muito grande na vida, ou trauma, ou um problema de trabalho mesmo, te perdeu o emprego, e isso levou a pessoa a aumentar o consumo de álcool. Isso vai afetando o cérebro, né? Porque isso tem várias pesquisas. Saiu essa semana, inclusive, uma pesquisa a respeito disso, né? Está provado que o consumo de álcool, mesmo em doses pequenas, afeta o nosso cérebro, que a gente vai perdendo neurônios, né? Vai perdendo a capacidade cognitiva. É que é algo gradativo, a gente não vai percebendo, mas isso com o passar do tempo... Vamos lá, 2 pontos, né? Primeiro, eu sou terapeuta energética, é a profissão que eu tenho atuado nos últimos anos, concomitante até com a educação. Então, dentro dessa parte de terapia energética, a gente sabe que o corpo emocional, ele vai afetar muito mais do que o corpo físico, né? E aí o corpo físico é afetado. Tanto que hoje a gente tem N laudos, N transtornos, né? N reconhecimentos sobre os corpos emocionais, sobre o quanto a emoção afeta clinicamente as pessoas. Segundo, também, que o meio influencia, né? Então, eu também gosto muito de estudar a parte da epigenética. Então, alguém que vem de uma família onde o álcool estava ali presente, há uma tendência a ou rejeitar completamente, né, ou fugir completamente daquilo, ou também usar aquilo, porque é ensinado, são gatilhos que são dados. Então, sim, em toda a minha experiência que eu acompanhei na minha família, né, em pessoas que eu atendi, vem muito das questões emocionais. Então você concordou comigo. Concordei. Puxa vida, você deu uma volta, falei, será que ela vai concordar? Concordou. Concordei, mas é que eu expliquei o restante, né? Falei, porque eu nunca parei para estudar clinicamente e pesquisas sobre o álcool na genética e no físico, tá? Eu acho que até pelas minhas questões pessoais, né? Sim. Não é um assunto que é agradável. Tá, não é leve, né? Não é leve para mim, né? Lidar com ele. Mas, enfim, uma coisa importante aqui também que a Havaiana traz para nós, né? É que você trouxe também, né? Uma coisa interessante que você trouxe são essas pesquisas sobre os neurônios. Então, se a gente fizer uma analogia, o álcool, mesmo em doses pequenas, ele vai destruindo os neurônios a médio e longo prazo, assim como a música no fone de ouvido, direto no tímpano, ela vai também destruindo e danificando a audição a médio e curto prazo. Então, se a gente olha o que a autora do livro trouxe aqui, não tem um gene, e não tem um gene aqui. Então, é algo que a gente também vai deteriorando. Certo. E ambos, né? Eu tô usando a música e tô usando o álcool aqui. Por quê? Porque dá prazer, né? Sim. Então, o álcool, ele dá prazer. Senão as pessoas não beberiam. As drogas, elas dão prazer. Senão as pessoas não utilizariam. Sim. Então, quando a gente percebe que tem momentos prazerosos com aquilo, seja de relaxamento, seja de tranquilidade, seja de estar solto, a gente vai percebendo que
quanto mais se olha que isso tá dando um prazer, então a gente tem que olhar aonde tá faltando o prazer. Exatamente. Analisar, se eu não tomasse essa bebida, ou se eu não bebesse tomasse, se eu me divertiria do mesmo jeito. Exato. Se meu estado seria o mesmo, eu tô dependendo dessa dose, seja ela de que bebida for, para eu me sentir melhor. Sim, aí é a hora de olhar. Porque se Sim. enquanto é apenas uma diversão eventual, casual, um aniversário, uma festa, um barzinho que você vai sair com os amigos, é uma coisa. Outra coisa é quando aquilo começa a ser recorrente, você começa a perceber a dependência disso. Então, agora eu vou discordar de você. Finalmente, eu consegui. Conseguiu. Eu consegui você discordar de mim. Agora eu vou discordar. Como eu venho de um histórico de pai alcoólatra, na época de uma determinada época da minha adolescente, eu frequentava um grupo chamado Al-Anon, né? Que é o grupo de apoio a filhos, parentes de alcoólatras, né? Então tem o Alcoólicos Anônimos e tem o Al-Anon. Não sei nem se existe ainda esse Al-Anon, na época existia e eu fui levada até ele. E o que era dito ali? Ali fazia muitas... Eu comecei a observar, nem imaginava que eu ia ser terapeuta, né? Que não é você beber todo dia. É a frequência que você bebe no quesito hábito. Então, por exemplo, o que eles consideram, né? Alcoolismo. Quando você... Vamos supor que eu todo dia acorde de manhã e preciso tomar uma dose, seja lá do que for. Ok. Todo dia. Não, mas eu não bebo todo dia, mas é toda festa. Tá. Toda. Então, se faltar, se não puder, se não der, eu já não interajo da mesma maneira. Eu já não altera fico o teu estado da mesma, emocional. já não fico da mesma maneira. Sim. Então eu já associo, ou é todo sábado, ou é todo domingo, ou é todo dia. Então tem isso, é quando se cria uma rotina. Então essa rotina também pode estar sendo criada a partir de um evento em família. Entendi. Tá? É claro, todo Natal, aí é uma vez por ano, né? Então, eu coloquei nesse sentido, né? Que você não tem uma vida social intensa, que você tem um aniversário a cada 3 meses. 3, 4 meses e tal, mas se é todo final de semana, aí quando eu saio ou tenho uma vida ativa, é essa... É o preciso, né? É o necessidade. A necessidade então, de beber. Criou um hábito... é alcoolismo. Tem um hábito, é alcoolismo. Então, uma coisa interessante também pra gente olhar é que o alcoolismo, ele não necessariamente está ligado à violência. Meu pai, por exemplo, nunca foi violento. Pelo contrário, ele era pegajoso quando bebia. Ficava mais carinhoso, beijoqueiro, queria atenção, aquela coisa toda. Então, não necessariamente está ligado à violência, tá? Pode estar? Pode. Tem muitos casos? Tem. Mas não necessariamente isso acontece. Tem pessoas que ficam quietas. Vou te fazer uma pergunta, Ana. Então hoje eu tô Vamos perguntador. Vamos lá. Você entende, pela tua experiência, que quando alguém está sob efeito de álcool, ele acaba exacerbando alguns coisas escondidas da pessoa? Por exemplo, se ele tem uma tendência a ser... falante, né? Ele não é uma pessoa falante, mas ele tem a tendência de ser falante. Alguma coisa aprende a ser falante. Quando ela bebe, ela começa a falar. Ou a pessoa bebe e começa a correr no carro mais do que o normal. Isso pode acontecer, mas isso não é uma regra para todo mundo. Tá? Não, entendi. Mas isso pode acontecer. Uma coisa importante também, vamos falar de energia agora, né? Vamos falar de campo de energia. Energeticamente, quando você bebe, você não bebe sozinho. Então, energeticamente, você atrai frequências, campos informacionais mais... como é que eu vou dar um nome bonito, pedagógico, né? Mais densos, mais... Até densos não é o nome adequado, mais... distorcidos. Eu acho que essa fica a palavra melhor. Então, você vai atrair campos distorcidos. Então, de acordo com os maiores medos, as maiores emoções, as maiores situações, são esses campos distorcidos. E é muito interessante, aqui já é o Mundo by Vaiana, da fundadora do Theta Healing. Ela diz o seguinte, ela é muito intuitiva, então ela diz o seguinte, que cada tipo de bebida
possui um campo de energia de entidade informacional diferente. Então, a pinga tem uma, a cerveja tem outra, o vinho tem outra. Cada uma tem um campo informacional energético diferente, assim como as drogas também. Cada uma tem um campo informacional energético distorcido diferente. Então, pode-se perceber que tem pessoas que dão relatos assim, fulano é alcoólatra, mas ele bebe pinga, e aí ele fica violento. Então, tem algumas bebidas que a entidade informacional energética estimula mais a violência do que outras. Entendi. Tá? Isso a gente tá falando no mundo energético, tá? Eu falei que hoje a gente ia falar do mundo energético, né? Então, isso nós estamos falando do mundo energético. Ela fala uma outra coisa também interessante, que o alcoólatra, ele também tem uma tendência à desnutrição e não absorvem muito ácido fólico corretamente. E o ácido fólico, ele também ajuda a gente a filtrar campos de energia e informações. Olha só. Interessante isso, né? Então ela fala que o abuso do álcool por longo prazo, ele também, além de criar as dificuldades pancreáticas, disfunção hepática, diabetes, que a gente já sabe, clinicamente isso é falado, né? Clinicamente, ele também dificulta o sono. E aí, ao dificultar o sono, não dormir o suficiente, não entra nesse estágio REM, nesse estágio de sono profundo, de conexão com a sua essência. Então, vai perdendo não só a capacidade neuronal, motora, né, tremores com os anos, como vai perdendo a conexão com a sua essência divina. Entendi. Tá? Fora os filtros, né, que a gente perde quando tá... Aí eu vou falar disso, também é legal, né? Vai falar, é bom, isso é importante. Então, é assim, energeticamente, nós temos filtros, tá? Nós temos filtros. Filtros para quê? Para que eu seja capaz de vejo o Kleber, mas eu não fico vendo tudo que tem aqui, toda a história antiga dessa casa, se alguém já morou aqui e já brigou, já bateu, ou se tem um campo de energia, ou se tem, ou se alguém fala alguma coisa pra mim. Então o Kleber chega pra mim e fala, você tá muito feia hoje. Eu falo, não tô nem aí. Eu não falo isso pra ela, mas eu só dando um exemplo, né? Você tá com a ilhama. Mas eu tô com frio. Né? Então, a gente tem um filtro, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu vejo, o que eu não vejo, o que eu me conecto, o que eu não me conecto. Claro que se eu tiver baixa estima, tem outra história no caminho, sim, mas a gente naturalmente tem um filtro, a gente consegue escolher o que a gente vai fazer, o que a gente vai assimilar, o que a gente vai aceitar. Aceitar, acho que isso é interessante. A gente tem um filtro. Quando nós estamos entorpecidos, nós perdemos o filtro. Por isso que fala que fiofes de bêbado não tem dono. Acho que essa é a origem, né? Acho que a origem é essa desse ditado aí. Quem não sabe o que é fiofes é um jeito delicado de falar de uma parte baixa nossa. Olha, ela derrubando aqui o negócio. Então, se fala isso por quê? Porque, na verdade, a gente perde o filtro, perde os critérios, perde o discernimento, o senso crítico. Tudo isso está no filtro, mas a gente perde também o filtro energético. Então, quando você está entorpecido, tudo que falam para você, você absorve, você vira uma esponja. E quando as pessoas entram em grandes estágios assim de alcoolismo, geralmente elas bebem em lugares, em bares, em lugares que as pessoas vão falar coisas também que não são as mais elevadas, né? Então ela perde o filtro porque está entorpecida, fica em estado de entorpecimento. E aí cria o que no Theta Healing nós chamamos de memórias flutuantes. São memórias que ficam escondidas na nossa mente, ali, sem você saber, ficam entorpecidas e que te dão gatilhos. Então é como se essas coisas que você absorve quando tá sem o filtro, fica ali guardado e fica voltando. Então, e você nem percebeu que absorveu, né? Muitas vezes você não percebe, você não lembra o que falaram para você, o que você escutou. Porque muda completamente o teu campo de percepção. Estado muda. Então, às vezes a pessoa fala assim, vamos usar um termo aí de religioso, assim, né? Que falam, a pessoa tem muitos obsessores, muitos ataques, e às vezes aquilo
é dessas memórias flutuantes também. Não necessariamente é uma outra influência externa, porque fica ali coisas que... e conforme a pessoa vai bebendo muito tempo, ou usando drogas muito tempo, ou se entorpecendo com medicações mesmo pesadas muito tempo, até alopáticas, ela vai perdendo a personalidade. Você vai desconhecendo aquela pessoa, porque ela vai perdendo filtro e absorvendo, então vai perdendo a personalidade. Você começa a não reconhecer mais. Acho que o mais importante, né, disso tudo é essa questão que nós já trouxemos, né, de a pessoa perceber se isso é uma dependência, se isso está sendo uma recorrência, você precisa dessa substância para poder, sei lá, se desinibir, se você precisa dessa substância para fugir de algum problema, de algum trauma. Isso é mais importante para que você não precise mais depender disso, que isso seja apenas uma opção. Se a pessoa escolhe tomar uma cerveja ou que seja qualquer outro tipo de bebida, que seja uma escolha pontual. Olha, hoje eu estou com uma vontade de tomar um pouco de vinho, que seja. Mas não é algo que você precisa, preciso tomar vinho, senão eu vou ficar nervoso. Eu preciso tomar vinho, senão eu não vou conseguir conversar com a minha esposa. Por que não? Né? Eu não vou tomar um vinho, senão eu não consigo enfrentar determinada situação. Então isso é uma dependência emocional de um entorpecente. Isso é o mais importante. E é importante a gente perceber antes que isso se perca. Exatamente, esse é o ponto. Né? Assim, tanto que o Kleber queria falar, bom, eu podia dar alguns alimentos para quando a pessoa fica de ressaca. Eu falei, não, a pessoa não estimulando, né? A pessoa não deve ficar de ressaca. Tudo bem, cada um, né? Eu nunca fiquei. Como eu vim com história, né? Eu tinha um histórico, eu sempre fugi muito do álcool. Mas o interessante é que você não precise ficar de ressaca. Se você gosta, curte, né, a sua cerveja ou o seu vinho, que seja, que você utilize antes de ficar de ressaca, de precisar ficar de ressaca. Isso é muito importante, porque daí você já perdeu o filtro, né? E uma coisa também que a gente deve se considerar muito fortemente é que às vezes a pessoa entra em um processo de depressão e foge, né, para o álcool ou para outro tipo de entorpecente, porque ela deseja se entorpecer, ela tá tão triste com ela mesma que ela precisa se entorpecer. Então, deve-se ficar muito atento com casos de tristeza. Por isso que a gente falou de trauma, de perder um filho, de perder um parente, de finalizar um relacionamento, para se cuidar emocionalmente disso antes que se adentre esse caminho, que é um caminho que depois, para você sair, precisa de uma força interior, porque a gente só consegue mudar a crença e fazer com que a pessoa retome os seus filtros naturais e libere esses traumas, essas memórias flutuantes que são possíveis ser liberadas sim, se aquele que está entorpecido ou que está se entorpecendo realmente escolhe fazer esse retorno de volta. E depois que se foi para esse local, né, de perda do filtro e da percepção, o retorno ele é muito mais desafiador. Porque como a gente fala que a gente não bebe sozinho, tem muitos seres bebendo junto. Que até te influenciam nesse aspecto, e tem né? esses campos informacionais do estilo da bebida também. Então, tem algumas outras coisas para nós falarmos que é muito importante hoje. A pessoa tanto pode ficar triste e ir beber, como ela pode beber e depois que para de uma ressaca ou de algo assim, ou que deu um showzinho, entrar em um processo depressivo. Então tem a via de mão dupla, né? Ida e volta, né? Quando no Theta, eu vou fazer esse exercício com vocês aqui hoje, porque eu perguntei se eu podia fazer no coletivo, e me veio, né, o campo informacional que sim, principalmente para nós, para aqueles que por algum motivo conviveram com o alcoolismo, como foi o meu caso, porque não é agradável, é uma coisa que mexe com a gente, mexe com o nosso emocional e traz uma série de dúvidas, né? Deve ser muito estressante, né? Muito estressante. Então, eu vou trazer essa normalização. Uma outra coisa também importante é que quando o bebê ele é gerado
com essa frequência informacional do álcool, né, que é o alcoolismo fetal, tem estudos também sobre isso, clínicos, mas eu não vou falar da parte clínica, eu vou falar hoje só da parte energética, esse gatilho epigenético fica ali no bebê. Então é bacana também a gente normalizar esses produtos químicos do cérebro, tá? E uma outra coisa que a gente fala muito em Theta Healing são os nossos fragmentos de alma. Quando a pessoa bebe e está num estágio de inconsciência, né, num estágio de entorpecimento, tanto com o álcool como com outras drogas, ela também vai perdendo fragmentos de alma, doando fragmentos de alma, tá? Então é como se ela fosse doando partes dela, partes, vai perdendo partes aí nesses entorpecimentos. Eu fico procurando a palavra para que eu possa usar uma palavra que não ofenda, né, que não machuque, porque eu, como convivi com isso, eu sei o quanto é delicado esse assunto. E não é um problema muito incomum, né? Não, é um problema bem comum, né? É um problema bem comum. É um desafio bem comum. Então fica aí também para falar para vocês que vai se perdendo. Então é legal que a gente evite. Se você, volto a falar, se você curte sua cervejinha, se você curte o seu vinho, beba pouco sem se entorpecer. Para não perder fragmentos de alma, para não perder os filtros, para não adquirir essas memórias flutuantes que podem ser nocivas para você, né? Podem ser nocivas e não perder fragmentos de alma, tá? Então, tem algumas coisas também que vem com o alcoolismo no Theta que a gente tem que cuidar. Então, isso fica para os Theta Healers, né? Tem muitos Theta Healers que a gente pode estar me assistindo aqui. Então, para os Theta Healers, para os praticantes, para os terapeutas de Theta Healing, eu ensino muitos. Quando você vai trabalhar com pessoas que têm questões de álcool, familiares que têm questões de álcool, a gente precisa fazer os trabalhos de normalizar os produtos químicos no cérebro, precisa fazer bebê no ventre, porque pode ter síndrome de alcoolismo fetal, precisa fazer recuperação de fragmentos de alma que podem ter sido perdidos com a perda desse filtro. Precisa fazer o trabalho de memórias flutuantes. Liberação, né, de memórias flutuantes liberação nocivas, de memórias né, flutuantes nociva. Precisa ser feito também coração partido, porque muitas vezes é porque partiu o coração. Restauração da alma partida. Esses são termos de Theta Healers, tá? Que a gente tá falando aqui, mas só para vocês perceberem aí questões emocionais profundas que afetam tanto aquele que está envolvido com o alcoolismo, como todos aqueles que estão ao entorno, que estão ao redor, vivenciando aquela experiência, tá? Crenças comuns que podem contribuir para gatilhos de alcoolismo. Então, vamos ficar atentos a isso para estar nessa percepção que o Kleber trouxe. Eu preciso me entorpecer para viver. Eu preciso esquecer completamente. É melhor você olhar para aquilo e curar aquilo, cuidar do que quer que seja a sua emoção, do que querer esquecer, fugir. Então, eu preciso fugir. O mundo é muito difícil. Esse tempo é difícil de ser feliz. A dor da vida é maior do que eu posso suportar. E aí pode ser a dor da vida é maior do que eu posso suportar. A dor da separação é maior do que eu posso suportar. A dor da perda é maior do que eu posso suportar. A dor deste meu momento atual é maior do que eu posso suportar. Então, esse momento pandêmico também é para se olhar para isso, né? Para estar se desenvolvendo questões. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou boa o suficiente, eu sou incapaz de ser aceito e ser aceita, eu preciso estar alegre e distraindo os outros. Então, são todas questões aí que podem mexer e dar gatilhos
nas pessoas, principalmente nos jovens, nos adolescentes. Então a gente tem que ficar bem atento. Alguns suplementos que podem ajudar a pessoa, principalmente quando ela sai desse processo, né? Porque tem muitas pessoas também que escolhem sair desse processo. Tive uma pessoa maravilhosa na minha vida, que foi essa pessoa que me levou pro Al-Anon na época, né? Quando tudo acontecia com meu pai, porque a minha adolescência eu passei muitas vergonhas com ele, né? Então, ele era um fornecedor do meu pai que tinha saído completamente do uso do álcool, ele tinha se recuperado completamente. Então, tem pessoas muito fantásticas, e aí que saíram desse processo, né? Então, é possível sim. Tem um movimento de ação que precisa se ter, mas é possível, tudo é possível. Então, suplementos para ajudar a não ficar com essa desnutrição e sentir falta, e pode ajudar até nas crises de abstinência, tá? Então, o ácido fólico, complexo B, vitamina C, e aqui ela chama de oxigenoterapia, mas é ozonioterapia. O ozônio também pode ajudar bastante. Então, fica aí algumas dicas para os nossos parentes, para as pessoas que a gente está auxiliando e que estão aí fazendo essa escolha de voltar, de fazer o caminho de volta para casa, né? O caminho de volta para a essência. Para ele mesmo, né? Para ele mesmo. Então, eu vou fazer com vocês aqui o exercício de remover memórias flutuantes, nocivas, mesmo que vocês não saibam o que é isso, eu vou fazer isso aqui nessa live para o campo. E vou também fazer o processo para normalizar os produtos químicos no cérebro, tá? Então, como é que vai funcionar? Vocês que estão assistindo, que estão olhando, eu vou dar o comando e aí você, aí onde você está, se fizer sentido para você, se tocar o seu coração esse comando que eu vou dar, você diga sim e autorize verbalmente, e aí eu vou testemunhar que todos aqueles que disseram sim, na presença da fonte criadora, da essência maior, do criador do que é, e de todos aqueles que têm a intenção desse sim que você vai estar dando, que possam ser beneficiados. E principalmente que a sua linhagem ancestral e a nossa também, que esteja concordando com isso, possa ser beneficiados. Porque de repente nós temos vários seres, pessoas que estão precisando disso agora, né? Para fazer uma escolha, para voltar para a essência, para voltar para casa, para reconhecer que é totalmente possível o meu pai ter tido uma história e eu ter outra história diferente, as minhas gerações futuras terem outras histórias diferentes, tá? Então isso é possível, e o amor incondicional a gente vai enviar para todos os seres, todas as famílias. Então hoje a gente vai fazer um trabalho um pouquinho diferente, tá bom? Eu vou trazer só uns 3 ou 4 download de sentimentos para vocês, depois eu vou fazer esses 2 exercícios aí para que todos possam receber. Então eu peço que vocês se sentem confortavelmente, feche os seus olhos, faça algumas respirações presentes. Então nós vamos começar primeiro com os downloads, sentimentos, lembrando que cada item que eu for fazendo, você deverá dizer sim para cada um deles, tá? Então eu peço autorização a vocês para trazer o download de sentimento, que eu traga o download, que seja trazido o download de sentimento, que você sabe como, quando, que é possível e que é permitido você viver o seu dia a dia confiando em si mesmo. Sim. Que você sabe o que é confiança e confiar em si mesmo a partir da mais alta perspectiva do Criador. Sim. Você sabe como, quando, que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem se entorpecer. Sim. Você sabe como, quando, que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem criar situações ou ingerir produtos que te entorpeçam. Sim. Você sabe como, quando, que é possível e permitido você viver o seu dia a dia reconhecendo que você é importante. Sim. Porque você sabe o que é ser importante pela mais alta perspectiva da criação. Sim.
E que você sabe como, quando, que é possível e permitido você se perceber que você tem algo a trazer para o mundo, para o planeta. Sim. Que a sua vida importa. Sim. Que a sua vida importa para a essência divina. Sim. E que a sua vida importa para muito mais pessoas que você imagina. Sim. E que a sua vida importa para si mesmo. Sim. E que você sabe que é uma vida de importância pela mais alta perspectiva do Criador. Sim. Ok, então respira. E agora eu peço autorização para vocês. Vocês me permitem que seja enviado para a luz do Criador todas as memórias flutuantes nocivas que estejam em você nesse tempo, nesse espaço, nesse agora. Sim. Que essas memórias sejam entregues na fonte criadora, limpas, ressignificadas e que no lugar seja devolvido o amor incondicional. Sim. Peço a autorização de todos que estão assistindo que seja equilibrado os elementos químicos do lado esquerdo e direito do cérebro. Sim. E que sejam ajustados esses processos, esses elementos químicos do seu corpo de maneira melhor e mais elevada. Sim. Nesse instante, nesse momento, eu vou conduzir vocês à Terra. Então, imagine seus pés entrando no centro da Terra. E do centro da Terra subindo uma energia pela planta dos seus pés, por cada partícula, átomo e molécula do seu corpo. Subindo, subindo, subindo. Por cada chakra, centro de força. Subindo, subindo, subindo até o topo da sua cabeça. No topo da sua cabeça, imagine uma linda bola de luz. Adentra essa bola de luz e vá além do universo. Por camadas e camadas de luzes, claras, 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 claras. Ultrapasse a camada gelatinosa multicolorida que são as leis do universo. Continue subindo, subindo, subindo até o portal perulado iridescente, onde está toda a energia da criação. Saia da sua bola de luz. Se você não souber, não ver, não tem problema. É só seguir a voz e imaginar. Se jogue na energia do Criador, da fonte universal, do manifesto, do Criador de tudo que é, de Deus. Sinta esse amor incondicional do Criador entrando em todas as partículas, átomos, moléculas do seu corpo, trazendo essa sensação de amor incondicional. E todos juntos aqui, com esse propósito de amor incondicional, requisitamos ao Criador que seja enviado amor incondicional a todas as famílias, a todas as pessoas, a todos os seres que de alguma forma vivenciaram ou estão vivenciando, experimentando essa questão de alcoolismo na família, consigo mesmo, com seus pais, parentes, filhos, que todos esses seres possam receber o amor incondicional diretamente da fonte criadora. Então nós vamos todos imaginar e testemunhar que está vindo toda essa chuva de amor, de bênção, de luz, de amor incondicional para sua casa, para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus pais. Eles estando aqui conosco, vivos ou não, onde quer que eles estejam, todos aqueles que passaram por esse campo e por essa informação de alcoolismo, que possam receber esse amor incondicional diretamente da fonte. Pedimos, nos conectamos com a fonte criadora, que seja enviado uma legião de anjos guardiões a todos os lares, famílias, pessoas e seres que nesse momento estão passando por essa informação ou trouxeram essa informação à tona por essa live, que possa receber um anjo guardião. E que toda a linhagem ancestral nossa, de todos que estão me ouvindo, que vão me ouvir, possam ser beneficiadas respeitando o livre-arbítrio com esse amor incondicional, com esse anjo, com esses anjos e com todos os trabalhos energéticos e informacionais que foram feitos aqui e agora. Toda a energia de seres dissonantes, errantes, desconectados que possam estar junto com essas famílias vinculadas ao alcoolismo, possam ser enviados
para a luz do Criador, pelo bem maior e mais elevado, com todo amor e toda gratidão pelo aprendizado. Porque assim é, assim foi e assim será. Então retorne para sua bola de luz e vá descendo, 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 descendo até o topo da sua cabeça. Saia dessa bola de luz, adentre seu espaço, seu corpo. Sinta a energia subindo do centro da terra pela planta dos seus pés até o topo da sua cabeça. E aí a sua bola de luz, essa bola imaginária, te dá um banho multicolorido, te trazendo de volta pro aqui, pro agora, trazendo e mantendo o amor incondicional e os anjos guardiões conosco, nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias, respeitando todos aqueles ao nosso redor e as suas escolhas e o seu livre-arbítrio. Assim é. Arro. Eu agradeço a vocês por essa live diferente. Hoje não teve dica alimentar, teve dica energética. Sim. E nós convidamos vocês para o Cocri Manifest, um evento que a gente começa amanhã. Mas mesmo assim ainda dá tempo de se inscrever para depois. É um evento fantástico que está mudando a vida de muitas pessoas. Convido as pessoas de Santos. Nós teremos um evento dia 3 presencialmente. Ainda temos 2 vagas para eles. Então, se você é de Santos, entre em contato conosco. Daqui a pouco nós estaremos no clube de leitura desse mês. E depois nós teremos novos clubes de leitura em outubro. Outubro, o último do ano. O último do ano. E em outubro nós teremos uma turma de Theta Healing DNA básico. Então, se você sentiu, deseja aprender um pouco sobre Theta Healing, tem vontade de poder ser uma contribuição para sua família, para você mesmo ou profissionalmente, esse é o caminho inicial para essa jornada. Nós começaremos em outubro, nossa última turma de DNA básico deste ano. Se você sentiu esse chamado, fale conosco. E se você sentiu vontade de fazer terapia, um processo terapêutico, fale conosco. Se você só quer nos ouvir, esteja conosco aqui às segundas. Segunda que vem, nós estaremos viajando em família. Sim. Não teremos live. Mas essa semana em especial eu vou ter uma live diferente na sexta-feira com um grande amigo meu da área de tecnologia. Nós vamos falar sobre segurança emocional e segurança digital. Vai ser uma live diferente da minha e da do Bem Kleber, diferente, hein? mas com dicas muito importantes. Quem me conhece sabe que eu já trabalhei muitos anos com tecnologia também. Muito importante para o nosso dia a dia. Então, se você também não puder assistir, mas assista depois, espalhe a bondade, espalhe o amor e espalhe o nosso trabalho também. É isso aí. Né? É isso aí, a gente agradece. A gente agradece. Arro. Arro. Até Gratidão breve. a todos. Tchau, tchau.